Olá pessoal, o meu nome é Éder. Eu vou tentar fazer aqui um vídeo explicando como que você consegue bloquear uma mercadoria em que você postou. Uma mercadoria que você postou e depois você descobriu em que levou um golpe. Fizeram um depósito de um envelope vazio, ou fizeram a compra pelo cartão e depois cancelaram, ou fizeram a compra utilizando um cartão e depois esse cartão bloqueou esse pagamento, mas enquanto isso a sua mercadoria está sendo encaminhada. Bom, nós vamos primeiramente explicar aqui como que é o fluxo da mercadoria dentro do sistema dos Correios. Eu faço vendas pela internet já tem muito tempo, não sei quantas mil mercadorias eu já vendi, e eu priorizo, a pessoa comprou, ela vai receber. Aconteceu qualquer tipo de problema, faz contato conosco em que a gente tenta resolver. Então eu tenho muita experiência dentro desse fluxo dos Correios. E como eu sou também bastante curioso, eu estudo o ramo do direito e várias outras coisas. Então eu vou tentar ajudar com esse seu problema. Tomara que nós consigamos resolver. Vamos lá. Você enviou a sua mercadoria através de uma credenciada, que são aquelas agências pequenininhas, ou você fez através de uma agência própria, que são aquelas agências bem grandes, em que geralmente são centenas de pessoas esperando. Bom, você fez essa postagem numa credenciada ou numa agência própria, e daqui em diante vai para um centro de distribuição. Geralmente esses centros pegam a mercadoria de várias cidades pequenas e fazem o ajuntamento dessas mercadorias para enviar para um centro de distribuição estadual. Vamos falar que você está aqui numa cidade pequena e aqui você vai enviar para uma cidade maior, e depois essa cidade maior vai enviar para um centro de distribuição, onde que está chegando caminhões bem grandes de todas as cidades do seu estado. Esse centro de distribuição geralmente tem essas máquinas grandonas em que separam as mercadorias, tal. Aí esse centro de distribuição, eles se comunicam entre si. Por exemplo, um centro de distribuição de BH vai enviar para o centro de distribuição de Salvador, ou o centro de distribuição para uma outra cidadezinha menor, em que esteja no caminho, digamos assim. Mas geralmente o caminho entre eles é sempre entre capitais ou grandes centros. Agora, vamos falar que chegou no centro de distribuição de Salvador. Aí eles chegou lá vários caminhões está aqui, e eles vão pegar todas aquelas mercadorias e enviar para as cidades menores. E depois, chegando nesse centro de distribuição das cidades menores, que vai ser encaminhado para os bairros, que no caso aqui a mercadoria vai ser entregue lá na casa do golpista, infelizmente. Bom, primeiramente pessoal, quando você faz uma postagem, existe um jargão em que você não tem mais acesso a essa mercadoria. Ou seja, você recebeu um golpe, você postou, e o jargão é que você não tem mais acesso a essa mercadoria. Isso daí é mentira. Só que você vai ter que usar o meio jurídico para você ter acesso antes que chegue aqui nas mãos do golpista. Então, e como que você vai ter acesso a isso? Utilizando os tribunais federais. Mas eu espero que até nesse ponto esteja bem explicado. Então vamos lá. O que é um tribunal federal? Um tribunal federal é quando você tem problemas junto a entidades federais, que é os Correios, junto ao Banco do Brasil, junto à Caixa Econômica, junto à Polícia Federal. É um juizado
em que julga causas dessas entidades federais. Ele não vai julgar causas em que envolve uma empresa, ou seja, só julga causas em que existem questões federais. Infraero, por exemplo, é tudo coisa em que uma entidade é federal. Então, para você ter acesso a essa sua mercadoria, você vai ter que descobrir qual é o juizado federal mais perto da sua casa. Então vamos lá, eu vou aqui mostrar como que você vai achar o tribunal da sua região. Vamos lá, Tribunal de Justiça Federal, vamos falar que é de Tocantins. Seção Judiciária do Tocantins, você clica aqui. Subseções judiciárias, telefones, endereço. Aqui no Tocantins só tem duas. Até mesmo nesse site aqui, ó, no portal do Tribunal Regional, você tem acesso, no caso aqui, a todos de maneira simplificada. É interessante, que envolve até mesmo aqui, ó, nesse mapa você consegue ver. Vamos lá, seções judiciárias, telefone. Ó, aqui em Goiás tem todas essas subseções judiciárias. Todas elas têm o juiz em que pode julgar essa sua causa aí de maneira rápida e que você tente bloquear essa mercadoria. Subseção judiciária de Uruaçu, tá aqui, ó, todo o endereço, o telefone do juiz federal, tal. Então isso aqui tudo você vai ter que fazer o seu pedido, em que já está prontinho nesse vídeo, para ele julgar. Vamos lá, vamos tentar achar aqui. Tribunal de Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Nós teremos que achar aqui telefones e endereços. Olha só a quantidade de vara federal em que existe: Santa Maria, Santo Ângelo, Uruguaiana, Passo Fundo. Então existem essas justiças federais em todas as grandes cidades do Brasil, bem dizer. Então, pessoal, é dessa maneira em que você vai achar o Tribunal Federal de sua região. Agora, pessoal, nós vamos à parte em que interessa. Primeiramente é o seguinte: nós vamos dividir esse problema em 3 circunstâncias. Vamos falar que você postou a mercadoria, só que a mercadoria está ainda na sua cidade, de maneira até mais rápido. Mercadoria ainda na sua cidade. Mercadoria em que saiu da sua cidade, mas ainda se encontra dentro do seu estado. Por exemplo, você enviou de Erechim e ela foi encaminhada hoje para Porto Alegre. Então a mercadoria está ainda dentro do seu estado. Agora, uma situação mais difícil, mas não impossível, ela já se encontra em outro estado. Então vamos falar que você enviou de Erechim, foi para Porto Alegre, e de Porto Alegre está indo para Salvador. Então ela já está entre essa tramitação entre os estados. Então está aqui as explicações. Bom, deixa eu explicar aqui. Pessoal, primeiramente você vai ter que resguardar os seus direitos, comunicando aos Correios desse problema. O que eu indico? Primeiramente, você vai fazer um boletim de ocorrência.
Isso não é obrigatório, mas é só para te dar uma garantia maior em que realmente o problema aconteceu, o problema está quente e você quer resolver. Então, primeiramente, vai na Polícia Civil, fala, olha, aconteceu isso, mais aquilo, narra tudo. O policial civil vai fazer toda essa descrição desse problema, vai juntar as provas tal, e vai te entregar um boletim de ocorrência com tudo isso discriminado. Beleza, esse vai ser o seu primeiro documento. Agora, o seu segundo documento, você vai ter que comunicar a sua agência dos Correios da sua cidade sobre esse problema. E você vai pedir o bloqueio dessa mercadoria em que se encontra na agência credenciada. Essa mercadoria, no caso, ou ela está na credenciada ainda, ou ela está numa agência própria, ou talvez ela já até tenha sido entregue no centro de distribuição da sua cidade. Então ela está ainda nessas três situações aqui. Então dessa maneira é até um pouco mais fácil. Então você vai solicitar de maneira urgente, solicitação urgente de pausa, bloqueio da mercadoria de posse dos Correios. Você imprime esse documento aqui e você entrega lá na agência onde que está a mercadoria. Vamos lá. Eu, fulano de tal, identidade tal, venho informar que fiz uma negociação pela internet e depois descobri que levei um golpe. Venho solicitar ao senhor gerente dos Correios da cidade, da sua cidade, no caso, o senhor tal, que pause e bloqueie essa mercadoria do fluxo postal, deixando ela fora do fluxo. Mercadoria que possui o código tal. E nesse período eu estarei ingressando na Justiça Federal e solicitando a intervenção da Justiça para a devolução da mercadoria em caráter urgente. Informo que os Correios não sofrerá nenhum embaraço ou prejuízo dessa mercadoria ficar pausada e fora do fluxo, visto que é sabido de todos que várias mercadorias sofrem atrasos de dias, semanas e até meses, e depois são entregues normalmente. Ou seja, você está deixando claro que se atrasar não tem nenhum tipo de problema, por causa que a gente compra as coisas direto e tudo chega atrasado, e algumas durante semanas ou dias. Então vamos lá. Caso a mercadoria seja colocada no fluxo, isso me dará total liberdade de acionar os Correios na Justiça e que o senhor gerente pode ser penalizado administrativamente e penalmente. Anexei o boletim de ocorrência e hoje solicitarei a intervenção judicial. Ou seja, isso aqui comprova que você já foi lá na polícia e que você já deu ciência à autoridade policial. Então é por isso que seria muito interessante você acrescentar o boletim. Boletim esse feito do dia tal, na hora tal, para confirmar, o telefone da delegacia é esse aqui. Por fim, dou fé a todas as informações aqui prestadas, estou aberto a qualquer tipo de questionamento e solicito que essa mercadoria seja retirada do fluxo até a tomada da decisão judicial. Aqui você assina, muito bom. O interessante, você pode fazer isso aqui entregando isso pessoalmente ao gerente dos Correios, seja na credenciada, seja na agência normal dos Correios. Você pode fazer isso aqui pessoalmente. Por garantia, o que eu estive vendo? Você pode entrar aqui no site dos Correios e mandar um telegrama com todo aquele escrito ali, dando ciência disso. Um telegrama endereçado para o seu gerente, que no caso o gerente da credenciada ou da agência própria. Então você enviando esse telegrama
como eles vão receber para entregar para eles próprios. Então é um documento ultra rápido. Então até mesmo aqui pelo site você consegue mandar. Eu não fui muito bem a fundo não, mas eu estive vendo aqui, eu tenho quase certeza que dá. Então você já faça todo esse procedimento, pode copiar, colar no seu telegrama e mandar de maneira urgente. Consiga também o e-mail desse gerente e mande isso aqui também através do e-mail. Então você vai ter que se resguardar que você fez comunicação, que você está tendo um problema e que você exige o bloqueio dessa mercadoria. Veja bem, você não está pedindo nesse momento a retirada. Quem que vai dar ordem para a retirada dessa mercadoria vai ser o juiz federal. Nesse momento você só está pedindo o bloqueio. Aí você pedindo, aí você corre atrás da questão judicial. Bom, continuando. Agora aqui, pessoal, como são 3 casos, eu vou explicar primeiro o primeiro e depois só as variações do segundo e terceiro. A mercadoria estando ainda na cidade, você vai imprimir essa folha e vai entregar lá na Justiça Federal. Pessoal, veja bem, quando você chegar na Justiça Federal, você tem que deixar muito bem claro para o secretário ou a secretária que isso daqui é um pedido de maneira urgente. Pedido de maneira urgente é quando o pedido chega e ele já tem que decidir em mais ou menos aí em poucos minutos ou em meia hora, 1 hora, 2 horas. Tem que ser coisa rápida. Por causa de quê? Na justiça, quando chega um problema urgente, pode ser para liberação de um remédio para salvar a vida de uma pessoa, pode ser um pedido para a pessoa embarcar num voo e o voo não pode esperar, pode ser aí um pedido de uma pessoa presa ilegalmente. Então são coisas em que tem que ser decidido rápido, não são questões, tive um problema perante o IBAMA, mas isso aqui pode ser resolvido daqui a um mês, 6 meses, 1 ano. O seu caso aí é rápido. Então você pode pegar esse documento e pode imprimir dessa maneira e entregar lá no tribunal. Vamos lá. Nesse caso aqui, a mercadoria estando ainda na cidade. Solicitação urgente de devolução de mercadoria ao Tribunal Federal da cidade do vendedor. No caso aqui você vai ter que colocar o nome da sua cidade, vai ter que colocar todas as suas informações, documento pessoal, se possível anexar o BO, e aqui é a empresa onde que vai receber, em que está sendo julgada, digamos assim, a RE, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Aqui você coloca o nome do responsável pela sua agência, o nome e o telefone e o e-mail dele, para quando tiver essa solução, ele mesmo já fazer lá o contato lá, o oficial fazer esse contato já pelo telefone e e-mail, para ser algo bem rápido mesmo. Aqui é o acontecido. Senhor Juiz Federal da cidade de Vendedor, Goiás. É a sua cidade, onde que você mora. Vem informar que durante os últimos 3 dias negociei a venda de um smartphone iPhone 5 com o comprador de nome Larápio Comprador, o possível nome dessa pessoa. Esse usando o telefone de número tal, negociação feita pelo WhatsApp, sendo que foi combinado o preço de R$3.000. Valor esse que seria depositado em conta e eu posteriormente enviaria pelos correios, sendo que o mesmo foi enviado. Porém, depois de algumas horas, descobri que o tal valor depositado foi feito em envelope vazio, sendo que não existe nenhum tipo de pagamento configurando golpe. Se o seu caso aí foi algum caso diferente de um boleto falso, de um pagamento,
pelo cartão falso, tal, você descreve tudo aqui. Informo que não tenho condição de comprovar se o telefone é da pessoa ou algum número de celular roubado, dificultando a real identidade do golpista. Informo que anexei os diálogos, print screen das telas e comprovante da conta bancária com o dinheiro e posteriormente sem o dinheiro, ou seja, onde comprova a falsidade da negociação. Informo que o sistema bancário é falho, dando a pessoa a pensar que o dinheiro existe, porém não existe. Se entende como um falso positivo. Informo que fiz o boletim de ocorrência na nossa comarca, boletim esse anexado. Informo também que essa mercadoria ainda se encontra em nossa cidade. Olha só que coisa interessante. Visto que fiz o envio fora do horário de retirada da mercadoria. E nessa mercadoria, e nesse caso, a mercadoria só segue no outro dia. Diante disso, venho solicitar em caráter de extrema urgência. Aqui, ó, é aquilo que você vai pedir ao juiz. Bom, isso daqui é o caso da mercadoria estando na cidade. Você vai descrever isso aqui tudo. Solicitação. Você vai pedir ao juiz que elabore uma petição solicitando ao senhor gerente dos Correios, seja da credenciada, seja da própria, para que o mesmo devolva a mercadoria. Solicitação essa em meu nome e que estarei indo retirar essa mercadoria. Solicito que depois de pronta, peça à secretaria ou ao oficial de justiça que me encaminhe urgente esse e-mail, que aí você, de posse dele, até mesmo você pode ir lá e solicitar essa retirada. Para melhor eficiência, também solicite ao oficial de justiça para que ligue e faça contato com o senhor gerente dos Correios. Por exemplo, aqui eu coloquei o nome fictício de Juliano, que aqui seria também Juliano, mas está aqui errado. Informando da decisão e que o objeto seja devolvido imediatamente e também envie a petição por e-mail ao gerente. Então, no caso, por isso que é bom pegar o e-mail, que aí o juiz pode até pedir uma comunicação urgente com esse gerente. Agora, uma outra coisa aqui, ó. Solicite à delegacia de polícia civil da cidade de lá do comprador que faça todas as obrigações legais diante desse caso e solicite providência. Delegacia essa que tem o delegado tal como responsável, telefone tal e o endereço tal. Então, nesse caso, você pesquisa o endereço lá da delegacia desse ladrão e você já coloque aqui, que aí o próprio juiz já pode pedir uma providência diante desse caso. Por fim, dou fé a todas as informações aqui prestadas, estou aberto a qualquer tipo de questionamento e solicito máxima urgência nessa decisão. Então, pessoal, essa aqui é quando a mercadoria está ainda na cidade. Você preenche aqui e vai lá, entrega isso aqui lá no juizado federal da sua cidade, ou pede alguém para ir lá entregar, ou você contrata um advogado para isso, mas isso aqui você consegue fazer de maneira sozinha, não precisa nem contratar advogado não. Já no segundo caso é quando a mercadoria já saiu da sua cidade num espaço de curto pequeno, que está ainda na sua capital, digamos assim. O caso é o mesmo, só que aqui você vai pedir de maneira um pouco diferente. Solicitação. Por motivo de rapidez, solicito a questão número 1 aqui, a explicação 1, como primordial. Veja bem. Peça ao juiz que elabore uma petição solicitando ao gerente dos Correios da sua cidade para que faça contato com o centro de distribuição da capital, ou seja, da sua
capital, solicitando a interceptação e que reencaminhe para a nossa cidade, que no caso é a sua, para que seja devolvida essa mercadoria. Solicito que depois de pronta, peça à secretaria ou ao oficial de justiça que me encaminhe urgente no e-mail do senhor gerente dos Correios e também faça contato telefônico com o mesmo, informando a decisão. Então, pessoal, isso aqui é o seguinte: você vai pedir para o juiz fazer contato com o oficial de justiça para fazer contato com o gerente da sua cidade para que ele faça contato lá com o CDD da capital e peça a interceptação dessa mercadoria e para que a mesma retorne para você. Agora, uma coisa interessante, pode ter confusão nessa volta dessa mercadoria. O que você pode fazer? Solicite que peça ao gerente dos Correios do centro de distribuição da capital que coloque de maneira visível e grande os dizeres devolução judicial ao remetente. Então ele cola lá um papel grande, sei lá, e a mercadoria retorna para você. Nesse caso número 2 aqui, ó, é algo bastante abrangente, que vai ser uma petição em que o juiz ele vai pedir a todas as entidades em que porventura esteja com essa sua mercadoria, para quem estiver de posse dela, retornar para você. Veja bem, elabore uma solicitação de maneira única, citando qualquer local em que a mercadoria esteja, seja a empresa credenciada dos Correios, seja o centro de distribuição dos Correios de nossa cidade, seja o centro de distribuição da capital, por exemplo, BH, Fortaleza, seja o centro de distribuição da cidade do destinatário, seja o próprio entregador de mercadoria. Ou seja, aqui está até pedindo até para o entregador, o carteiro, caso ele esteja na rua para entregar, para a mercadoria ser interceptada. Então esse pedido aqui é muito amplo, que quem tiver ciência ou estiver de posse da mercadoria, a mesma deverá ser reintegrada ao fluxo postal e devolvida de maneira definitiva ao remetente. Então, pessoal, aqui é um pedido que ainda está no estado, no seu estado, mas e se porventura essa mercadoria já saiu da sua capital? A única situação é você já pedir esse pedido aqui de maneira abrangente. E aqui, ó, é o mesmo caso lá da Polícia Civil. Então, indo para o terceiro caso, a mercadoria já está em outro estado, ou seja, já está no destino do ladrão. É a mesma coisa, só que o interessante é você também achar o telefone e o e-mail do gerente da cidade lá para onde a mercadoria está indo, e você pedir para que ele também seja citado no seu pedido, para que essa caixa chegue lá e ele bloqueie lá na cidade do ladrão. O caso é o mesmo, e aqui, ó, a solicitação: que solicite ao senhor gerente dos Correios da cidade do comprador a interceptação e que reencaminhe para que seja devolvido a mercadoria. Aqui solicita comunicação urgente por e-mail e telefone com o senhor gerente lá da cidade do ladrão. Ou seja, pedir ao oficial de justiça para que faça contato lá na cidade do ladrão. Solicito urgente que essa comunicação seja feita pelo oficial de justiça, visto que foi enviado por SEDEX, coisa bastante interessante. Solicito que me deem ciência dessa decisão, ou seja, para você também ficar ciente, e tendo ciência, você mesmo também pode fazer contato com a pessoa, com o gerente lá da cidade.
Esse aqui é o mesmo caso explicado anteriormente e esse aqui também é o mesmo caso. Então, pessoal, finalizando, o vídeo ficou grande, mas todo o procedimento é esse daqui. Primeiramente, você de maneira urgente faça o BO. Se você vê em que não vai ter tempo de fazer o BO, você imprime isso aqui, vai lá na agência e pede para bloquear essa mercadoria de maneira imediata. E outra coisa, você pode pedir esse bloqueio na sua agência dos Correios ou fazer contato com o gerente da cidade do ladrão e pedir esse bloqueio por lá também. Então você pode pedir através do e-mail ou pedir pelo telegrama para o seu gerente aqui e para o gerente lá da cidade do ladrão. Então quando esse telegrama chegar lá, eles vão ficar com pés e mãos amarrados, mas você tem que dar ciência dessa situação toda. O telegrama não custa muito caro e você pode fazer isso de maneira muito rápida. Então, pessoal, o conhecimento básico em que eu tive, tentei passar para vocês aqui. Desejo boa sorte. São situações em que dá muita dor de cabeça, mas que com um pouco de inteligência você pode tentar contornar. Acha o sistema judiciário da sua cidade ou é o mais próximo. Se tiver muito longe, faça contato com um advogado tal e peça para ele dar entrada por lá. Então, pessoal, boa sorte aí. Obrigado. Meu nome é Éder Ângelo Soares e um grande abraço.